Olá, esse é mais um dos nossos vídeos com base em neurociências e o tema desse vídeo é o estresse. Será que ele é mocinho ou será que ele é vilão? Bem, na verdade, nem sempre o estresse é vilão. Ele é uma ocorrência fisiológica completamente normal no reino animal. Ele nos ajuda a responder mais rapidamente a situações de perigo quando nós nos sentimos ameaçados. O estresse, ele é essencial para a nossa sobrevivência. É uma resposta de luta ou fuga. No momento em que nós nos sentimos ameaçados, em perigo, há disparos de adrenalina, de cortisol, para que o nosso corpo se prepare para um grande gasto de energia. Nesse momento, o nosso coração dispara, né? Aumenta a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial se eleva, a contração muscular, glicose é liberada no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, diminui a nossa sensibilidade à dor, aumenta a nossa concentração, a nossa atenção, a nossa noção espacial, tudo isso para que a gente possa responder prontamente àquela situação e lutar ou então fugir, escapar. Então todas essas reações são importantes para que nós possamos sobreviver em momentos de perigo. Também no nosso dia a dia, a gente precisa de uma dose de estresse para que nós consigamos desempenhar bem as nossas tarefas. Por exemplo, em uma apresentação, em uma prova, em uma entrevista, em uma competição esportiva, nós precisamos de estresse, de uma dose de estresse, para que a gente tenha energia, motivação e uma concentração extra para uma melhor produtividade naquela tarefa. Agora, quando é que o estresse deixa de ser mocinho e se transforma em vilão? Quando ele se transforma em estresse crônico, ou seja, contínuo. Então, aquela sensação de perigo, de ameaça não vai embora. E nós respondemos continuamente àquela sensação de perigo com essas substâncias, com esses disparos de adrenalina e de cortisol. Aí sim, o estresse se torna um vilão. E isso traz muitos males para o nosso organismo. Obesidade, hipertensão, problemas cardiovasculares, problemas no sono e várias outras questões estão ligadas a esse estresse crônico. E o nosso cérebro também sofre por conta desse estresse. Os estudos mostram que o excesso de cortisol acaba trazendo um envelhecimento precoce, prematuro para o nosso cérebro. Além do mais, regiões do nosso cérebro sofrem por conta desse excesso de cortisol. O hipocampo, por exemplo, nós temos menor atividade neural no hipocampo. E o hipocampo é uma região importante porque ele está ligado à memória, à aprendizagem e também ao controle de estresse. Uma outra região é essa região pré-frontal, que está ligada à questão de julgamento, tomada de decisão, pensamento crítico, concentração, regulação de emoções. Essa é uma região que sofre uma redução por conta de excesso de cortisol. Mas a questão é a seguinte: a gente não tem como evitar 100% desse estresse crônico na nossa vida. Mas a gente pode ter atitudes que vão gerenciar esse estresse e tornar esse estresse menos maléfico para o nosso organismo. A primeira coisa que nós podemos fazer é a questão da respiração. Técnicas de respiração, como nós já vimos no vídeo anterior, que são essenciais para a atenção, também são para o estresse, para diminuir os níveis de estresse. No vídeo anterior nós falamos sobre uma técnica, hoje eu vou ensinar uma outra. Essa de hoje é a técnica chamada de ressonante. O que significa isso? Você vai fazer 5 respirações completas, ou seja, inspirar e expirar durante 1 minuto. Então, para facilitar as coisas, você pode inspirar contando até 5,
e expirar contando até 5 também. Você faz isso durante alguns minutos e você vai ver como você vai acalmar. Por quê? Porque isso ativa o sistema parasimpático, que vai ajudar você a controlar melhor a sua frequência cardíaca e a baixar aqueles níveis de estresse que estão muito elevados. Uma outra prática que vai nos ajudar, eu também falei no vídeo anterior de atenção, que também funciona para estresse, é a prática da atenção plena, o mindfulness. Todos os dias, alguns minutos de atenção plena nos ajudam a reduzir níveis de estresse e regular as nossas emoções. Uma terceira prática é observar e ouvir os sons da natureza. Isso mesmo. Alguns estudos mostram para nós que participantes que foram expostos a sons ruidosos da cidade, buzina, ronco de motor de carro, barulho de construção, tiveram naquele momento os seus níveis de cortisol elevados. E no momento em que aqueles participantes foram colocados para ouvir os sons da natureza, sons de pássaros, os níveis de cortisol baixaram. São práticas tão simples, mas que podem nos ajudar no dia a dia. Uma outra prática que você pode ter, e eu acho que você vai gostar dessa, são os videogames. Os videogames, além de vários neurotransmissores que são produzidos no momento que nós estamos jogando, há uma substância importante que é a ocitocina. Essa substância, ela é produzida no momento que nós entramos na história, que nós entramos naquele personagem, e essa ocitocina começa a ser produzida. Ela também é produzida em momentos que a gente faz carinho em outro, abraça ou faz uma massagem. Isso também vale para a leitura de um livro em que você entra na história ou um filme que você está assistindo e que você vivencia essa história. No momento em que a ocitocina é liberada, a gente tem redução de nível de estresse e também uma melhor qualidade de saúde mental. Então vale a pena investir em atividades que estimulem a ocitocina. E para lidar com as suas demandas do dia a dia, o que você pode fazer? Primeira coisa, pense nas suas atividades de uma forma realista. O que está em meu alcance fazer e o que não está no meu alcance. Isso é muito importante. Priorize aquilo que tem que ser feito agora e aquilo que pode ser deixado para depois. E também pegue os seus projetos e quebre, em pequenos projetos, faça pequenos blocos, como nós falamos, que é uma prática importante para a atenção. É uma prática importante também para lidar com o estresse. Por quê? Cada bloco que eu finalizo me dá uma sensação de tarefa cumprida. E isso diminui os meus níveis de cortisol. Isso é importante. E ao final de cada dia, reconheça aquilo que você conseguiu fazer, que é muito bom. E finalmente, para lidar com o estresse, a melhor coisa que a gente pode fazer é gerenciar os pensamentos tóxicos, que são crônicos, aqueles pensamentos que ficam remoendo e que vão intoxicando, o nosso corpo também. São pensamentos tóxicos e que você precisa cuidar deles. As pesquisas mostram que o otimismo é uma forma muito eficaz da gente lidar com o estresse. Pessoas que cultivam pensamentos otimistas são mais resilientes a enfermidades, acordam com níveis menores de cortisol e conseguem superar muito mais rapidamente situações de grande estresse. Essas são práticas importantes que nós todos podemos cultivar no nosso dia a dia. Pequenos gestos que nós vamos fazendo que vão gerenciando esse estresse crônico que tanto assola a nossa sociedade. Bom, spoiler do próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a atividade física e o seu papel para a aprendizagem, tá bom? Nós nos vemos lá então.